Olá, bom dia a todos. Nós somos o grupo que tratará sobre o assunto do feminismo e os participantes do grupo são Caleb, Gabriela, Eduardo, Pedro e Adriano. Até o final do século XVIII, a Europa e os Estados Unidos passavam por uma questão muito interessante. Boa parte dos países da Europa e os Estados Unidos já haviam realizado a libertação dos seus escravos, mas tinha outra questão que estava dando bastante conflito nessa sociedade, que era o fato de que as mulheres não podiam votar nos seus representantes políticos, seja ele o primeiro-ministro do Reino Unido ou o presidente dos Estados Unidos, e elas geralmente sofriam alegações de que elas eram incapazes de participar do meio político, e alguns até diziam que havia diferença biológica entre homens e mulheres. Mas foi então que algumas mulheres burguesas que haviam estudado começaram a sair nas ruas e requisitar os direitos iguais de voto entre homens e mulheres. Esse movimento mais tarde chegaria a ser reconhecido como sufragismo. As mulheres da época se basearam bastante na obra de Mary Wollstonecraft, o qual escreveu livros como Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. Nesse livro, ela argumenta que as mulheres não são, por natureza, inferiores aos homens, mas apenas aparentam ser por falta de educação e escolaridade. Ela também sugere que tanto os homens como as mulheres devem ser tratados como seres racionais e concebe uma ordem social baseada na razão. Foi a partir de 1903 que a luta sufragista chegou a novos níveis quando mulheres trabalhadoras e mulheres de classe baixa se juntaram ao movimento. Foi também nesse ano que a ativista política Emily Pankhurst, uma das líderes sufragistas que já atuava desde o século XIX, fundou um órgão político, passando de uma luta estritamente judicial para uma luta direta, composta por campanhas publicitárias, greves, manifestações não violentas e manifestações violentas. O movimento sufragista foi bastante longo, por ser algo que quebrou completamente o padrão cultural e social das mulheres na sociedade, levou bastante tempo para que realmente fosse colocado em prática. Porém, depois de muitos anos de lutas feministas e o fim da Primeira Guerra Mundial, no qual muitos homens morreram ou ficaram incapacitados, o direito das mulheres foi realmente atendido e elas enfim poderiam votar. A Europa realmente precisava das forças das mulheres para se recuperar depois dessa extensa guerra, e esse fator foi decisivo para que o voto feminino e o direito de participação em cargos políticos fosse atendida. Mas não foi uma transição rápida, já que o movimento se iniciou no século XIX e países como a França o aprovaram apenas em 1945. E mesmo assim, na primeira metade do século XX, quando a maioria dos países já tinha aprovado o direito às mulheres ao voto, haviam comentários como inversão de papéis entre homens e mulheres. As mulheres queriam tomar o papel dos homens. Lugar de mulher é dentro de casa. O voto feminino vai destruir a instituição da família. No Brasil, as mulheres não podiam votar ou serem votadas, mas com a conquista do direito ao voto em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, o movimento sufragista se espalhou pelo restante do mundo como uma tendência. O fato de muitos sufragistas serem parte da elite brasileira também facilitou que o voto chegasse no Brasil antes mesmo que a maioria dos países latino-americanos. O movimento pelo direito da mulher poder votar foi inspirado por Rui Barbosa e contou com bastante propaganda política. Por mais que não houvesse nada na lei impedindo as mulheres de votar, foi apenas em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que foi assinado um decreto que assegurava às mulheres o direito de votar. Só que esse decreto limitava apenas mulheres com profissões remuneradas. Sobre a segunda onda feminista. A segunda onda feminista se inicia na década de 60 e possui maior enfoque nas nacionalidades dos Estados Unidos da América e da França, pois ambas erguem uma grande bandeira libertária. E esta onda, diferentemente da primeira onda feminista, que buscava apenas o direito ao voto e à propriedade, busca o final da discriminação, tanto ela cultural caseira quanto nos âmbitos políticos. As mulheres querem poder trabalhar e receber igualmente a mesma quantidade que os homens. As feministas buscavam também o fim da violência doméstica, pois havia um grande ditado que dizia: em briga de marido e mulher não se mete a colher. E nisso, muitas mulheres sofriam nas mãos de homens que diziam como se estivessem as educando.
E um livro de uma grande feminista que foi O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, ele traz à tona tudo isso. Ele traz uma discussão da sociedade e como ela forma a mulher. E tem uma grande frase dita nesse livro que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. E isso leva as feministas a quererem e debaterem sobre as suas desigualdades, sendo estas desigualdades políticas, culturais, e estavam todas intrinsecamente relacionadas. Nisso se inicia a busca para as mulheres fazerem as outras perceberem que esses aspectos pessoais e culturais todos vieram de fruto de uma estrutura de uma sociedade que tem um poder sexista, que põe um domínio do homem sobre a mulher. E nessa segunda onda, eles sugerem o fim dessa dicotomia majoritariamente que o homem é o mais forte. Assim se iniciando uma luta contra o patriarcado, pois elas percebem então que o individual é político. Nos Estados Unidos da América, as feministas se juntam ao movimento hippie e à contracultura. Porém, elas percebem que o feminismo não era um enfoque deles, pois eles eram homens e talvez isso os cegasse para o que acontecia verdadeiramente com elas. E assim, elas tomando esse lado mais um pouco diferente da terceira onda, que dizia que só mulheres entenderiam sobre o feminismo, pois os outros não entenderiam aquilo que elas estão passando. E nisso se baseia a segunda onda do feminismo, o questionar a concepção de sexo, o questionar toda aquela sociedade patriarcal e lutar por seus direitos para que possam escolher quando ter filhos, com quem ficar e o que elas podem ou não fazer, sem a necessidade de pedir uma opinião masculina. Feminismo ocidental tradicional não as incluíam, como por exemplo o feminismo negro, assim como na década de 60 começou a ter discussões de gênero e de sexualidade. Então foram criados feminismos que eram específicos para isso, pois as lutas eram diferentes. Diversas manifestações e passeatas foram promovidas, com palavras de ordens como diferentes, mas não desiguais, e a cor do batom é vermelha e a opressão também. Em 1979, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, respectivo protocolo facultativo. A Convenção prevê a adoção pelos Estados signatários da política destinada à eliminação da discriminação contra a mulher, entendida esta como toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais dos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. Tais medidas previstas visam garantir o gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das mulheres, em igualdade de condição com os homens, além de buscar alterar os padrões socioculturais de conduta e suprimir todas as formas de tráfico de mulheres e exploração e da prostituição feminina. O pensamento da terceira onda do feminismo começa após 1980 e é chamado por alguns de pós-feminismo, que é uma desconstrução do feminismo e também já não existe mais o feminismo, mas como foi dito anteriormente, existe feminismos no plural. A partir disso, algumas teorias elas começam a criticar o movimento e é regido e generalizante e que as características individuais e subjetivas das mulheres se perderam. A terceira onda não nega a concepção da segunda, porém ela reivindica a diferença dentro da própria diferença. E esse movimento trouxe algumas definições como gênero, sexo
e sexualidade. E o sexo, ele seria referente a alguns elementos do corpo, como genitálias, aparelhos reprodutivos, seios, etc. Assim como a gente tem algumas pessoas do sexo feminino e algumas pessoas do sexo masculino e pessoas intersexuais que são casados em que existem genitais ambíguos ou ausentes. Todas essas características são usadas para definir especificamente qual é o gênero que a pessoa, o sexo que a pessoa nasceu. E é basicamente isso que difere o sexo do gênero, porque o gênero ele traz uma questão mais social, que vai ser falada mais à frente pelo Pedro. Já a sexualidade, ela envolve as práticas eróticas do ser humano, a escolha de relação afetivos e objetos do desejo. Do mesmo modo que o gênero, a sexualidade ela é culturalmente estabelecida e ela tem diferenças entre os grupos e culturas. O conceito de sexualidade no Ocidente está intimamente ligado ao de gênero. E na hierarquia da sociedade ocidental em geral, a heterossexualidade ocupa a posição superior, e logo a homossexualidade é socialmente compreendida como inferior. E basicamente, na sociedade em que vivemos, considera-se normal ser heterossexual, porém podemos falar então que a sociedade sexualmente é marcada por práticas heteronormativas. É importante a gente destacar que qualquer forma de sexualidade é socialmente construída e diz respeito à orientação sexual, ou seja, quais gêneros uma pessoa sente atração sexual ou atração romântica. Existem algumas categorias principais que classificam algumas das possibilidades de atração das pessoas. São elas heterossexual, que é quem sente atração por pessoas do gênero oposto, homossexual, que é quem sente atração por pessoas do mesmo gênero, e bissexuais, quem sente atração por pessoas de ambos os gêneros. Além dessas, existem muitas outras diversas que, se eu começar a falar aqui, a gente vai precisar de um outro trabalho para isso. E voltando pro foco do trabalho, que é o feminismo, a partir da segunda metade do século XX, a gente pode observar o impacto de movimentos feministas e movimentos LGBTs no questionamento dos modelos socialmente esperados para homens e mulheres, na busca pela igualdade de direitos entre os gêneros e na crítica das relações afetivos sexuais nos espaços públicos e privados. E também esses grupos, eles questionam também a naturalização dos padrões de gênero e de sexualidade. Nesse sentido, destacam que as desigualdades estabelecidas entre homens e mulheres, bem como entre heterossexuais e homossexuais, elas são construídas socialmente e, sendo assim, são passíveis de transformações e novas compreensões. E a partir de 1960, elas fortaleceram suas demandas através do diálogo com a sociedade civil e da pressão junto ao Estado, visando a implementação de políticas públicas destinadas a assegurar os direitos das minorias. Por definir um caráter fundamentalmente social, quer dizer que essas feministas não tinham interesse de negar o fator biológico. Entretanto, o gênero viria exatamente para a prática social, que se dirige aos corpos, como diz Robert Connell. Este novo conceito pretende se referir ao modo como as características sexuais são compreendidas e representadas, ou então, como são traduzidas para a prática social e tomadas parte do processo histórico. Para que ocorresse sucesso na criação e implementação deste novo termo, era preciso que houvesse uma recolocação do debate no campo social, pois é nele que se constroem e se reproduzem as relações, em sua maioria desiguais, entre os sujeitos.
As explicações para a desigualdade não poderiam mais ser buscadas nas diferenças biológicas, mas sim nos arranjos sociais e construções históricas embasadas nas condições de acesso aos recursos das sociedades e nas formas de representação. O conceito de gênero, então, passa a ser utilizado como um forte apelo relacional, já que ele é constituído no âmbito das relações sociais. Portanto, agora existe uma explicitação muito maior sobre as análises feitas em sociedade, pois, além da diferenciação entre o masculino e feminino, é trazido um significado plural, acentuando os projetos e as representações diversificadas sobre homens e mulheres. Pode-se observar que mais de o gênero validar a sociedade ou momentos históricos para a pesquisa, também tinha a se considerar os diversos grupos étnicos, religiosos, raciais e de classe que abrangem em uma certa sociedade. O termo gênero passou a ser utilizado pelas feministas no Brasil no final dos anos 80, a princípio timidamente e depois mais amplamente foi abrangendo, até os dias atuais, que é a segunda palavra mais utilizada por jovens depois de corote. Apesar de o termo ter demorado para cair na boca do povo, a cantora e compositora Rita Lee conseguiu por meio de suas letras questionar e zombar a situação atual, tentando romper com padrões e imposições criadas para mulheres. Os considerados papéis sociais seriam outra coisa que o conceito de gênero deveria desconstruir, pois a existência de afazeres de homens ou de mulheres seria apenas uma criação social embasada na terminologia de sexo, que já não era mais a palavra aceita socialmente para se tratar de pessoas. Sendo assim, todos deveriam ser capacitados de fazer qualquer tipo de atitude ou função sem a crítica relacionada a gênero, como, por exemplo, dizer que cozinha é coisa de mulher ou futebol é coisa de homem. O gênero seria algo que define uma pessoa com vários valores, étnicos, de nacionalidade, religiosos, raciais, dentre outros, sendo até mesmo mutáveis, constituindo o ser, fazendo-o pertencer a diferentes grupos, podendo ser classificado de inúmeras formas possíveis, não limitando alguém a pertencer a uma única prática ou instituição.